Saber e conseguir administrar o seu tempo é uma forma de lidar com a ansiedade, a reduzindo. O problema é que as pessoas hoje estão perdidas na rotina como robôs programados para sempre atender às expectativas de alguém, às necessidades de alguém, às exigências de alguém. Não que eu esteja pregando aqui a desobediência, a revolução e a total desorganização da sociedade. De modo algum. Temos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, as nossas obrigações. O termo obrigações soa pesado nesta época libertina para muitas pessoas, mas temos sim algumas obrigações na nossa vida. É fato. Não temos a liberdade total e absoluta. E aqueles que pregam uma liberdade total e absoluta é da boca para fora também. Apenas para gerar impacto ou para, sei lá, conseguir um certo destaque, uma fama por meio de teorias extravagantes. Precisamos nos tornar um pouco mais pragmáticos. Pragmáticos no sentido daquilo que a vida quer de nós. Pragmáticos não no sentido utilitarista da razão, que busca apenas o que é positivo materialmente. Coloco o pragmático bem entre aspas. E organizar o seu tempo, lidar com o tempo na sua vida, administrar o seu tempo é um pouco isso. Saber dosar as coisas, guardar momentos para si, ter uma vida interior saudável, começa por aí. Alguém poderia perguntar, mas como administrar o tempo? Por onde começar? Ora, o primeiro passo é cultivar a sua vida interior. Sem o cultivo da vida interior, o ser humano não se torna conhecedor de si mesmo, das suas reais necessidades. E se o ser humano não conhece as suas reais necessidades, vai se entregar inconscientemente à correria externa, vai fazer o que todos fazem, vai adquirir as mais variadas bugigangas, vai se endividar, vai precisar trabalhar sempre mais e mais para pagar as dívidas, os compromissos. E quanto mais o ser humano precisa das coisas externas, menos ele se torna dono do seu tempo, menos ele gerencia o seu tempo, menos ele administra o seu tempo e menos ele é dono de si próprio, tornando-se apenas uma sombra nesta sociedade extravagante, onde as pessoas vivem para comprar. As pessoas, na verdade, deveriam comprar uma ou outra coisa para viver. O que deveria existir é o comprar algo ou comprar uma ou outra coisa de forma moderada para viver. Mas hoje a maioria das pessoas vive para comprar. E aí é que está o problema. O problema não é o consumo de uma ou outra coisa. O problema é o consumismo. Como o problema não é o dinheiro, mas o dinheirismo. O problema não é a matéria, mas o materialismo. Sempre os ismos que acorrentam, que aprisionam e acabam dilacerando as pessoas. Por isso elas não são donas de si próprias, de si mesmas, não administram o seu tempo, as suas vidas e vivem para as externalidades. E quando se vive para as externalidades, buscando nas externalidades, buscando nas coisas a realização, a satisfação, a alegria, a felicidade, daí a ansiedade acaba escalonando, acaba se tornando gigantesca, megalomaníaca na vida das pessoas. E daí não há nada que sacie.
onde tamanha ânsia se estabelece na vida das pessoas porque elas apenas olham para fora, apenas correm atrás das coisas, nada mais satisfaz, nada mais traz a cura, a paz de espírito, a serenidade, o equilíbrio. Porque o equilíbrio, a serenidade, a sobriedade são resultantes de uma vida interior, do ser humano começar de dentro para fora. Apenas se o ser humano começa de dentro para fora, cuidando de si, sendo econômico nas necessidades, guardando momentos para si, para reflexão, para uma meditação saudável sobre a vida, não meditação no sentido de técnica, mas meditação no sentido de estar consigo, vivendo em si. Isso é uma forma de meditar sobre a vida. Quando se promove esse trabalho interior dentro de si, é que se passa a administrar o seu tempo e se passa a ser menos ansioso ou menos depressivo, menos desequilibrado, agitado, porque as pessoas vivem numa agitação maluca porque não se conhecem, porque não são donas de seu tempo, porque não conseguem administrar o seu tempo. E quem desperdiça o seu tempo, desperdiça a coisa mais preciosa que tem aqui na matéria grosseira densa. Na verdade, em qualquer plano. A coisa mais preciosa que o ser humano tem em qualquer lugar é o seu tempo. Se esse tempo é bem empregado, ótimo. Resultados frutíferos na perspectiva espiritual surgem. E isso traz uma paz interior. E essa paz interior fornece ao ser humano a tranquilidade, o sossego, a satisfação. O que é estar satisfeito? É estar em paz. Quando não se está em paz dentro de si, surge a insatisfação, a ânsia. E esta ânsia maluca, jogada e projetada apenas para fora de si, se transforma na ansiedade. Quando o ser humano vira um caçador de coisas, numa desconexão cada vez maior para consigo mesmo, não tendo mais paciência para si próprio, para suas reais necessidades. Isso explica porque as pessoas são da forma como são nos dias atuais. Falta o cultivo dessa vida interior. Onde a vida interior não é cultivada, o ser humano volta a olhar apenas para fora. O ser humano olha apenas para fora. O ser humano espera algo apenas daquilo que está fora dele, daquilo que pode ser enxergado com os olhos carnais. Mas daí o ser humano se torna cego para a vida interior, insensível para a vida interior. E cada vez mais ansioso, depressivo, agitado, inconstante, insensato, desequilibrado, desarmonioso. É assim que as pessoas são hoje, porque não dedicam o seu tempo à vida interior. Na verdade, estamos encarnados aqui na Terra para o quê? Para nos desenvolvermos espiritualmente. É para isso que estamos aqui. É para isso que estamos aqui, única e exclusivamente. É claro que para promover esse desenvolvimento espiritual, faz-se necessário comprar uma ou outra coisa, consumir uma ou outra coisa de forma moderada, mas sem cair no consumismo, sem cair nessa busca desenfreada pelas bugigangas, porque o homem pós-moderno, ele é um negociante de bugigangas. A modernidade é uma grande bugiganga. O que é a modernidade, o que é a modernização, senão o culto às bugigangas? Algo que milênios atrás não existia. É claro que existiam ricos extravagantes na antiguidade, pobres extravagantes, mas não na intensidade como nos dias atuais, onde não se tem mais limite para coisa alguma,
onde se quer sempre mais e mais, e onde se quer sempre mais e mais, surge uma ansiedade cada vez maior, por causa dessa ânsia interior, que na verdade é resultante de um desvio. O ser humano se desviou do caminho espiritual porque soterrou o seu espírito por causa do cultivo unilateral do raciocínio, explicado por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, e este raciocínio a 1000 por hora, não respeitando mais a nada e a ninguém, buscando apenas coisas externas, desviou o foco do ser humano. E por causa deste desvio de foco, que a vida interior foi negligenciada. Essa busca interior, que é algo espiritual, foi transformado numa ânsia por causa do soterramento. O ser humano inverteu e perverteu a sua vida interior por causa do excesso de mente. A vida interior foi confundida com os sentimentalismos fantasiosos, com a sensualidade, as aparências, as extravagâncias, todas essas emoções tóxicas e enfermas. Todas essas emoções tóxicas foram tomadas como vida interior, sendo que não são. Isso é apenas uma deturpação dos sentimentos que a própria mente gerou. Mas isso foi tomado como a vida interior, como o espírito do ser humano, sendo que não tem nada a ver com o espírito, porque o espírito ele é sereno, ele é equilibrado, ele precisa de muito pouco. E somente onde o espírito está presente, onde o espírito comanda a vida do ser humano, que ele administra o seu tempo. Então, se o indivíduo quer administrar o seu tempo para não ser um ansioso, para não viver nesta ânsia maluca, que ele identifique o espírito dentro de si e confira ao espírito o comando da sua vida. O comando da vida de alguém precisa estar nas mãos de um comandante sábio, que é o espírito, e não de um comandante aloprado, que é o cérebro, a mente, o raciocínio. Este comandante mental aloprado é que colocou tudo a perder. O cultivo unilateral do raciocínio é que colocou a vida espiritual de lado. E de lá por diante, o ser humano não administrou mais nada. Não administrou mais o seu tempo, não administrou mais as suas necessidades, as suas buscas, não administrou mais as suas energias, não administrou mais a sua boa vontade. O ser humano tornou-se um desgovernado total e completo, porque conferiu à mente a predominância, o predomínio e o domínio no fim das contas. E hoje o ser humano está aí acorrentado pela sua própria mente. E onde se está acorrentado pela própria mente, se é um escravo. Um homem acorrentado por dentro será sempre um escravo, mesmo que seja um rei, conforme disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. É um fato, os seres humanos foram acorrentados por causa do excesso de mente. E pessoas acorrentadas aqui na mente, pela mente, não administram nada. São cegas, incapazes, impotentes, insensíveis. Para administrar o seu tempo, não se pode partir de uma disciplina mental forjada e artificial. Somente é possível administrar o seu tempo de dentro para fora, sem querer administrá-lo, mas deixar o espírito fluir. Na fluidez natural do espírito, sem forçação de barra, é que está a administração do seu tempo. Sem nenhuma imposição, mas na naturalidade real e verdadeira do ser do indivíduo. Nisso está a administração do tempo e de tudo nessa vida, sem forçar a barra, sem estragar, porque através
de um exagero mental, através de uma disciplina mental, o ser humano estraga, querendo arrumar, ele estraga ainda mais as coisas e se perde em meio a esses estragos contraditórios que se devoram, e daí a vida vira um grande conflito de contradições e contraditoriedades. Então, para administrar o seu tempo, faz-se necessário conferir tempo ao espírito, tempo à vida espiritual, tempo à vida interior. Se o ser humano não dá tempo, se o ser humano não confere tempo à vida interior, ele não administra o seu tempo. Prestemos atenção, se o ser humano não confere tempo à vida interior, ele não administra o seu tempo. E se torna uma empresa sem administração, uma empresa falida, perdida, que caminha para o desmoronamento. É isso que é a obra humana hoje. Uma grande empresa em desmoronamento, em processo de falência, de decadência e degeneração. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!